Olá, um bom dia para você. Agora são 9 horas e 32 minutos. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, está começando para deixar você por dentro dos principais assuntos deste começo de segunda-feira, 20 de julho de 2026. Jornal ao vivo de São Paulo, por isso você confere imagens do céu da capital paulista. Semana começa com tempo firme e predomínio de sol. O alerta dos meteorologistas é para a ventania, que pode variar de moderada a forte intensidade. Aí nas imagens você viu a movimentação de veículos na Avenida 23 de Maio. Friozinho agora cedo, mas à tarde os termômetros vão aos 27 graus. Confira alguns destaques desta edição. Fim de semana do Papa é marcado por descanso, música e oração em Castel Gandolfo. Prazo para convenções partidárias começa nesta segunda-feira. E a Espanha vence a Argentina e é bicampeã da Copa do Mundo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. A pequena cidade italiana de Castel Gandolfo, a pouco mais de 20 quilômetros de Roma, tem vivido dias de celebração e fortalecimento da fé, com a presença do Papa Leão XIV. O fim de semana do Santo Padre foi marcado por descanso, oração e música. Quem conta pra gente é a nossa correspondente, Danúbia Gleiser. Olha, a temperatura de 32 graus registrada ao meio-dia desse domingo não impediu que peregrinos e moradores se reunissem na Praça da Liberdade, em Castel Gandolfo, para o Ângelus com o Papa Leão XIV. Entre leques e guarda-sóis para se proteger do calor, a multidão se uniu ao Santo Padre na oração à Virgem Maria e ele agradeceu. Cari fratelli e sorelle, Leão disse renovar nesses dias de descanso sua saudação e sua gratidão a todos os habitantes de Castel Gandolfo, acolhendo com alegria os peregrinos que vêm de todo o mundo. Ainda em descanso, Leão XIV se mantém atento ao sofrimento de seu rebanho e declarou que segue acompanhando com apreensão os acontecimentos em diversos países marcados pela guerra e pela violência e clamou: non dimentichiamoci di não nos esqueçamos daqueles que sofrem e morrem por causa dos conflitos e unamos também a nossa constante oração ao generoso empenho pela paz, pediu o Papa. Ao refletir sobre as parábolas do joio e do trigo, do grão de mostarda e do fermento, proclamadas na liturgia do último domingo, Leão explicou que elas revelam como o reino de Deus cresce de forma discreta, transforma os corações e muda o mundo a partir de dentro. O Papa destacou que Jesus também alerta contra a falsa ideia de um Deus que se impõe pela força ou pelo poder. Pelo contrário, ressaltou, Deus prefere a pequenez, sinal de seu amor discreto. E no sábado à noite, em Castel Gandolfo, a Diocese de Albano, cidade italiana, ofereceu concerto em honra ao Papa Leão XIV, uma celebração da presença do pontífice no território diocesano, comemorada com música e oração pelo seu ministério. un grande ringraziamento. Ao agradecer pela homenagem, o Santo Padre expressou sua gratidão e ressaltou que o concerto permitiu a todos experimentar a grandeza da beleza como expressão do desejo de Deus na criação. Segundo o pontífice, diante de um mundo ferido por guerras, violência e tantas carências, encontrar-se para celebrar o que é belo é um grande dom que nos recorda que não há algo melhor reservado à humanidade. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Danúbia. Começa hoje o prazo para as convenções partidárias. Também está aberto o período para solicitar o voto em trânsito. E quem traz os detalhes é a Júlia Rezende, direto de Brasília. Isso, Sidney. Até o dia 5 de agosto, partidos e federações devem realizar as convenções para oficializar os candidatos que disputarão as eleições de outubro e definir as alianças para os cargos majoritários. Depois dessa etapa, o registro dos candidatos na Justiça Eleitoral é obrigatório. As siglas terão até o dia 15 de agosto para formalizar os pedidos de registro, garantindo que os nomes escolhidos apareçam nas urnas eletrônicas. Também a partir desta segunda-feira, a Polícia Federal amplia a Operação Nacional de Segurança, voltada para a proteção dos candidatos à presidência da República.
Mais de 450 agentes federais treinados para esse tipo de atuação vão integrar um esquema de segurança personalizado para atender a até 10 presidenciáveis durante o período eleitoral. A operação contará com reforço em tecnologia e inteligência tática. Com orçamento de R$ 95 milhões, o esquema prevê equipamentos com tecnologia antidrone, frota de veículos blindados e kits avançados de vistoria antibomba. E atenção para outro prazo importante, mas agora para os eleitores. Quem estiver fora da cidade onde vota nos dias das eleições de outubro poderá solicitar o voto em trânsito. O prazo começa hoje e vai até dia 20 de agosto. A modalidade estará disponível nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores, em locais definidos pelos tribunais regionais eleitorais. O pedido pode ser feito pelo site da Justiça Eleitoral para quem já tem a biometria cadastrada ou presencialmente em um cartório eleitoral. No momento da solicitação, o eleitor deve informar a cidade onde pretende votar. Volto com vocês no estúdio, uma boa semana. Obrigado, Júlia. Mais de um mês após ataques de tubarões nas praias da região metropolitana do Recife, pesquisadores e guarda-vidas reforçam um alerta. A prevenção continua sendo a principal ferramenta para evitar novos incidentes. A presença de tubarões no litoral pernambucano continua sendo alvo de estudos e reforça a importância da prevenção nas praias da região metropolitana do Recife. Pesquisadores buscam compreender melhor o comportamento desses animais e os fatores que influenciam a circulação deles próximo à costa. Enquanto isso, guarda-vidas reforçam as orientações de segurança e o respeito à sinalização como as melhores formas de reduzir o risco de incidentes. O alerta que a gente faz para os banhistas e turistas, principalmente que não conhecem as nossas zonas, é de justamente procurar a orientação dos profissionais guarda-vidas naquele local. Na ausência desses guarda-vidas, é evitar de entrar na água de cintura acima, porque há um risco muito grande. Verificar se no local tem placas, bandeiras. De acordo com os pesquisadores, Pernambuco possui características naturais que favorecem a circulação de espécies, como tubarão-tigre e cabeça-chata, em áreas próximas à costa. Na realidade, essas praias elas reúnem algumas características que fazem com que esses animais eles se aproximem mais da costa e permaneçam mais nessa costa. Que características seriam essas? É a presença de regiões mais profundas próxima à região de praia, ou seja, se você tem uma região mais profunda, tem uma quantidade maior de água, então tem uma possibilidade maior de aproximação desses animais a essa região de praia. Para ampliar o conhecimento sobre a presença desses animais no litoral, Pernambuco retomou neste ano o monitoramento científico dos tubarões. O estudo utiliza transmissores eletrônicos instalados nos animais, com o objetivo de acompanhar seus deslocamentos, identificar áreas de maior ocorrência e auxiliar na prevenção. Com a retomada do monitoramento, nós vamos ter a certeza do tamanho da população, que nós temos aqui em Recife e região metropolitana. Mas é importante frisar, nós não temos uma superpopulação de tubarões. Os primeiros resultados do monitoramento devem ampliar o entendimento sobre a dinâmica das espécies na costa pernambucana. Até lá, o alerta de segurança permanece. E agora uma curiosidade. Você sabia que São Paulo possui o único zoológico de insetos do Brasil e da América Latina? Pois é, o espaço que fica no Instituto Biológico explora a biodiversidade e destaca a importância desses animais para o ecossistema. A Natália Cassiano foi lá conferir e traz os detalhes. Exatamente, a exposição é uma ótima atração gratuita para as férias e também inclui atividades lúdicas. Eu estou aqui com o biólogo Mário Cocubo, que vai nos dar os detalhes. Bom dia, Mário. Qual o objetivo dessa exposição? Bom dia, Natália. O nosso objetivo é desmistificar os insetos para o público, mostrar que é um grupo interessante e super importante para diversas funções, né? A gente tem insetos que vão fazer a decomposição de matéria orgânica, como as baratas. Temos insetos que fazem a polinização, como as abelhas, besouros e algumas moscas. Temos insetos que são importantes na produção
de tecidos como o bicho da seda. E até quando vai a exposição e como faz para visitar? Aqui essa exposição, nesse momento, nessas férias de julho, a gente está aqui no Instituto Biológico, né? É uma versão itinerante do que a gente tem fixo lá no Museu do Instituto Biológico. Ela vai até o final das férias e aí em agosto a gente já retorna para a exposição no museu. Muito obrigada, Mário. Voltamos aos estúdios. Pois é, e quem quiser visitar o Instituto Biológico, fica na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 1252, na Vila Mariana, zona sul da capital. A seguir, tempo seco deixa São Paulo em alerta. Com um gol na prorrogação, Espanha vence a Argentina e leva a taça da Copa do Mundo. O intervalo é breve e nós voltamos já já. A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta para a queda acentuada da umidade relativa do ar em diversas regiões de São Paulo, com índices abaixo dos 30%, valor inferior ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Flávio Rogério tem mais informações. Exatamente, Sidney. Esses alertas valem para os próximos dias. Os avisos foram emitidos na tarde deste domingo, quando a umidade relativa do ar ficou abaixo dos 30% em várias regiões da cidade, como na Grande São Paulo e municípios do interior. Segundo a Defesa Civil, o que está causando essa condição é um bloqueio atmosférico que favorece o veranico, situação que provoca uma sequência de dias secos consecutivos em grande parte do estado. Fenômeno que, de acordo com a previsão, deve persistir nos próximos dias. Além do tempo seco e baixa umidade do ar, temperaturas acima da média para a época também serão registradas. Há uma possibilidade de mudança de tempo na próxima quinta-feira. A recomendação dos especialistas para esse período é manter hidratação constante, evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes e secos e reduzir a exposição prolongada ao sol. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Vamos falar do clima, porque o veranico atingiu o sudeste e o centro-oeste do país. Veja como fica o tempo em sua região. No sul, tempo instável. A chuva volumosa persiste em quase todo o Rio Grande do Sul, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre. Há risco de alagamentos e elevação do nível dos rios. No extremo oeste de Santa Catarina e do Paraná, pode ter pancadas isoladas. No sudeste, deve chover fraco no litoral capixaba e no nordeste mineiro. Em São Paulo, Triângulo e sul de Minas e no Rio de Janeiro, sol, com temperaturas acima da média à tarde, além da baixa umidade do ar. No centro-oeste, tempo firme. À tarde, as temperaturas ficam elevadas em Mato Grosso do Sul, no sul de Goiás e de Mato Grosso. Diversas áreas da região terão baixa umidade do ar. Também no norte, faz calor e podem ocorrer pancadas de chuva em Roraima, Amapá, norte do Amazonas e litoral do Pará, onde há possibilidade de temporais. Tempo firme em Rondônia, Acre e no restante da região. E no Nordeste, tem chuva persistente no litoral, entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. Na costa, entre Maranhão e Ceará, pode ter pancadas isoladas. No interior da região, tempo seco, com baixa umidade do ar. Eleição do novo primeiro-ministro britânico, ataques à Rússia e o conflito no Irã são assuntos em destaque pelo mundo nesta segunda-feira. Andy Burnham se prepara para se tornar o novo primeiro-ministro britânico. Ele obteve 379 votos dos trabalhistas na última sexta-feira, o que representa 94% do total. Ele será o 7º primeiro-ministro a ocupar o cargo em menos de 10 anos. Burnham assumirá a função após a renúncia de Keir Starmer no mês passado. O eleito prometeu reestruturar a nação em pontos como serviços públicos e custo de vida.
Ele foi prefeito de Manchester e recebeu o apelido de Rei do Norte. Na Rússia, 10 pessoas ficaram feridas após ataques de drones ucranianos na região metropolitana de Moscou. Cerca de 400 equipamentos atingiram a área na noite de ontem. Nesta manhã, autoridades locais disseram que entre os feridos há 3 cidadãos chineses e que um parque industrial e um prédio residencial foram atingidos. Também nesta segunda-feira, Ismail Bagai, porta-voz do Ministério do Exterior iraniano, afirmou que intermediários trocaram mensagens com Teherã nos últimos dias, mas, de acordo com ele, a responsabilidade pela expansão da guerra é dos Estados Unidos, que tem feito ataques nos últimos 9 dias e aumentado a tensão no Estreito de Hormuz. A Guarda Revolucionária Iraniana disse hoje ter atacado aeronaves americanas no aeroporto de Aqaba, na Jordânia, e instalações militares dos Estados Unidos no Kuwait e na Síria. Na manhã de hoje, sirenes soaram no Bahrein. E a Espanha conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo em um jogo duro contra a Argentina. O gol do título só veio no segundo tempo da prorrogação. Foi uma partida controlada pela seleção espanhola, mas mais uma taça e terão a oportunidade de defender o título em casa, já que a Copa de 2030 será na Espanha, Portugal e Marrocos, e também contará com partidas no Uruguai, Argentina e Paraguai, em comemoração ao centenário da Copa do Mundo, que começou em 1930. A sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, acolheu neste fim de semana o acampamento Livrai-nos do Mal. O evento proporcionou aos fiéis uma experiência de vigilância, confiança e entrega nas mãos do Senhor. Laura Lomônaco traz os detalhes. O mês de julho é repleto de atividades na Chácara de Santa Cruz e uma delas é o acampamento Livrai-nos do Mal, que este ano tem como tema: estejamos sóbrios e revestidos com a couraça da fé e do amor. Para falar sobre a espiritualidade deste encontro, eu converso com o Padre Bruno Costa, que é padrinho do evento. Padre, como foi trabalhado esse tema e o que ele pretende despertar nas pessoas? Nós fizemos durante todo o final de semana a menção desta passagem bíblica, que nos leva a uma exortação à vigilância, à vida de oração, à vida fraterna, ao amor que liberta, exorciza e nos afasta de todo mal. O que nós queremos trabalhar e trabalhamos foi o buscar a Deus diariamente, porque quando eu busco a Deus eu me afasto de todo mal. Foi um final de semana de muita graça, de muita bênção, e já convido a família Canção Nova para no último final de semana de julho de 2027 estar conosco. Eu venho de Portugal para cá com a imagem de Fátima. Vamos viver intensamente o Livrai-nos do Mal 2027 pelas mãos de Maria. Muito obrigada, Padre Bruno. De Cachoeira Paulista, Laura Lomônaco para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Laura. E a Canção Nova, aqui de São Paulo, realiza uma noite oracional de cura e libertação, com a presença do Padre Mário Sartori. O objetivo do encontro é proporcionar aos fiéis um tempo de profunda espiritualidade e experiência com Deus. Será no dia 30 de julho, na Casa de Evangelização da Canção Nova. A programação vai começar às 6 horas da tarde, com oração do terço, e termina às 10 da noite. As inscrições podem ser feitas pelo simpla.com, na loja Canção Nova ou na Casa de Evangelização, que fica na rua Tamandaré, 355, no bairro Liberdade, próximo ao metrô São Joaquim, região central da capital paulista. Outras informações em noticias.cançãonova.com, e nossa segunda edição é às 6:45 da noite. Obrigado pela companhia. Para deixar você no coração da igreja, a gente encerra com imagens do Vaticano. Bom começo de semana e até amanhã.